Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Quem ama esta palavra, amado? Diga aí um amém do seu lugar. Eu amo esta palavra. A palavra é magnífica, a palavra é maravilhosa. Ela é útil para a correção, para a educação, para o ensino, para a justiça. O tema que vamos estudar esta manhã: Deus é o soberano da missão. Nós trabalhamos com excelência e com submissão. Amém. Diga aí amém por isso, amado. Diga assim: Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. E nós vamos ver as implicações disso em casos práticos, bíblicos, em questões de celeuma, mas também em questões de avanço da missão. Temos aqui o capítulo riquíssimo. Estamos saindo do 15 para o 16, de 28 capítulos. A missão paulina está agora começando poderosamente. Vamos lá. Atos capítulo 15, versículos 36 a 41. Vamos fazer a leitura da Santa Palavra. Alguns dias depois, você veja que a Sociedade Bíblica nos ajuda e coloca lá como tema dizendo a segunda viagem missionária. Esta agora é o início da segunda viagem missionária de Paulo. Ele diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando ao trabalho. Amados, a Bíblia diz que houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor amado, obrigado por esta manhã, obrigado pela palavra, obrigado pela presença manifesta de Deus, obrigado, Senhor, pela ação e a orientação do Espírito Santo. Nós estamos agora num momento sublime, um momento absolutamente importante, Pai, para a vida do cristão, para a construção de uma vida sólida, para a construção de uma vida, Pai, de acordo com a Tua vontade, porque é através do estudo bíblico, acurado, através da profundeza da Sagrada Escritura, é que a nossa vida também tem profundidade, é que a nossa vida se torna mais semelhante a Cristo Jesus. Portanto, te pedimos, Pai, fala ao Teu povo, fala às Tuas ovelhas, fala aos internautas, fala ao coração, Pai, trazendo-nos iluminação de olhos, para compreendermos o que está acontecendo aqui, no primeiro século, na igreja nascente. Queremos trazer o testemunho para a nossa vida, para que também a nossa igreja e a nossa vida em termos individuais estejam sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja de Cristo, o povo amado, diga amém e amém. Obrigado, amada pastora. Amados irmãos em Cristo Jesus, família amada, família de Deus, corpo de Cristo, aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos já caminhado um bom pedaço do livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus,
Todo o estudo em cima de Atos está registrado no nosso canal do YouTube. Você tem acesso a todas as mensagens, onde você pode estudar, ruminar e crescer na graça e no conhecimento de Deus. A igreja está passando a evangelização, o cumprimento da missão de ser luz para as nações, saindo de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. A igreja está se expandindo, a igreja está cumprindo o chamado, está ganhando almas para Jesus. Louvado seja Deus. É bom ganhar almas para Jesus, é simplesmente maravilhoso, mas o inferno não gosta. O inferno trabalha contra, e aí tenta de todos os lados trabalhar contra isso aí. E esse é, de forma bem geral, o pano de fundo. Então diz que os evangelistas missionários levaram o relatório do sucesso missionário entre os gentios. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava curando pessoas, Deus estava libertando vidas, Deus estava dando nova esperança para aquele povo, cuja cultura era desesperançosa, cuja cultura dizia que a vida não vai chegar a lugar nenhum, é um ciclo sem fim, vai terminar em nada. E Paulo, soberanamente, de forma sábia que Deus lhe dava, tomava a própria cultura daquele povo para anunciar a Jesus Cristo. Deus seja louvado. Em determinado momento ele viu lá uma inscrição assim, ao Deus desconhecido, e ele pegou aquela inscrição que os pagãos disseram: aqui está uma homenagem entre Júpiter, entre Mercúrio, entre Hermes, entre todos esses, ao Deus desconhecido. Paulo vem e fala: olha, esse Deus desconhecido aqui é o meu Deus, é Jesus o Senhor, é Ele que eu estou anunciando, e almas eram convertidas ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Agora, esse relatório de sucesso abençoado e maravilhoso, em meu coração e em teu coração geraria o quê? Alegria. Você ficaria feliz em ouvir que 50 pessoas se converteram para Jesus? Nós daríamos o quê? Glória a Deus. Olha, então nesse aspecto já estamos melhores do que a igreja primitiva, porque lá houve controvérsia. Exatamente. Botar as duas mãos, os dois pés para cima. Obrigado, Senhor. Se me der mais um braço, eu levanto outro também. Então, nesse aspecto já estamos melhores que a igreja primitiva, porque diz que houve celeuma, houve briga, houve controvérsia. Por quê? Porque o que é que eles diziam? Mas no fundo, entre esses que houve controvérsia, havia um sentimento legítimo. Por quê? Porque a igreja nasceu, a igreja primeiro converteu os judeus para, através dos judeus, alcançar os gentios. Então aqueles judeus carregavam séculos de tradições, séculos. E qual era o sinal da aliança com Deus? O sinal da aliança com Deus era a circuncisão. Ao 8º dia, o menino ia lá, cortava o prepúciozinho. Era o sinal da aliança com Deus. Eles estavam pensando: gente, a gente vai aceitar esse povo todo aí, sem a circuncisão? O que vai ser a igreja? Como é que nós vamos ser identificados? Vai vir um monte de heresia para cá? Que problema é esse? Então havia ali uma questão legítima. E também não era questão, claro que eles passaram da mão daí, porque uma coisa é discutir sobre isso, sobre a comunhão com os judeus. Como é que nós vamos ter comunhão com os gentios se eles não respeitam essas questões? Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer: olha, eles só podem ser salvos se fizerem isso. Amado, quem é que é o dono da salvação? É Jesus, amado. É Jesus. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana, seguindo mais ou menos essa
problemática e diz: só é salvo quem é da Santa Igreja Católica. Amado, só é salvo quem é de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, amado. Se você tem Cristo na tua vida, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem, é um dom de quem? Do pastor. Eu olho para a tua cara e digo assim: vou te dar o dom da salvação. Aí eu olho para o teu irmão ali: não gostei muito da tua cara não, irmão, sai fora. Não vou te dar o dom não. É assim? Vai sentir as chamas ardentes do mármore. Está amarrado, amado. Você é salvo em Cristo Jesus e só Ele, amado, pode conceder o arrependimento. Então, os líderes da igreja em Jerusalém confrontaram diretamente essa tensão. E isso é importante como modelo para nós, porque a liderança, pastores, presbíteros, diáconos, não podem se eximir da responsabilidade. E não pode ser só uma figura a fazer tudo. Ou seja, a gente descentraliza, senão a pessoa morre. Ontem saí da igreja, era 10 e tantas da noite. Ou seja, nós descentralizamos as coisas, não é verdade? Mas a igreja confronta o que está errado e a igreja apoia o que está correto. Então é necessário. Então o confronto, a atenção era de não se exigir a circuncisão dos gentios. A celeuma foi resolvida através do testemunho do que Deus estava fazendo. Estava dizendo: gente, mas Deus está curando aquele povo. A obra realmente é de Deus. É o que nós combatemos hoje, algumas heresias odiernas, dizendo o seguinte: gente, vamos olhar para a Bíblia. Diz que Paulo, Barnabé, os apóstolos estavam jejuando e orando, já no ministério do Espírito Santo. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já tinha enviado o Espírito Santo. Já era o ministério do Espírito Santo. E eles estavam jejuando e orando. E no meio do jejum e da oração, o Espírito Santo veio lá no meio deles e falou com eles. É isso, assim, assim, assim. Você acha que o Espírito Santo iria orientar e agir de acordo com eles se eles estivessem fazendo algo de errado? Aí vem a pessoa e diz: olha, porque o jejum não pode, o jejum é pecado, o jejum é da lei. Isso se dá devido a uma outra heresia do unicismo, achar que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, como se Deus fosse só uma pessoa que lá na frente diz: eu sou o Pai, agora eu tiro a máscara do Pai, agora eu sou o Filho, agora tira a máscara do Filho, agora eu sou o Espírito Santo. Está errado. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esses três são um. Não dá para explicar matematicamente. Na nossa matemática, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. E na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Ele é soberano. A culpa é de Deus, amado, como disse Pedro. Pedro disse assim: olha só, ele batizou todo mundo com o Espírito Santo. Quem sou eu para negar a água? Tão nervosinho com alguém? Vai lá e discute com ele. A culpa é do Senhor, não é minha não. Então nós precisamos fazer a mesma coisa, combater a heresia trazendo a palavra de Deus. E nós não temos medo de mudar o que tem que ser mudado. Você não tem aqui um pastor déspota, hitleriano, sabe, que não aceita nada, ou ele falou alguma coisa, já está excluído da igreja. Ligue para Saquarema na cada bicho: seu filho! Não faça isso, amado. Você é pastor, diga amém por isso, amado. Pastor tem que ser manso, tranquilo e suave. Às vezes dá vontade de dar umas esganadinhas nos pescocinhos. No amor de Cristo, amado. No amor de Cristo. Deus é soberano, Deus está cuidando de todas as coisas. Então a celeuma foi resolvida através do testemunho que Deus estava fazendo. Deus estava fazendo uma obra. Amado, se é Deus, sinal e prodígio não é a última instância. Mas se é Deus que está fazendo a obra, é Deus que está confirmando, amado. Olha, como disse o profeta Isaías: para que todos vejam e saibam que foi a boa mão de Deus quem fez isto, amado.
Que as pessoas possam olhar a tua casa, teu casamento, a tua vida, a tua integridade pessoal, a tua vitória sobre o pecado, amado. Todos nós lutamos com algum pecado. Não adianta dizer que não peca, que não luta com o pecado. Se você me disser que não luta contra nenhum pecado, eu já vou lhe dizer qual é o pecado que você está lutando contra. A mentira. Parabéns, pastora, nota 10. É o pecado da mentira. Porque o pai da mentira é quem? O capiroto. Se você diz que não está lutando contra nenhum pecado, que só se você já virou anjo, eu não sabia. Já virou anjo? Toca no teu irmão do lado aí, vê se é anjo, se tem carne. Porque eu tenho bastante carne aqui para saber que eu ainda sou humano, amado. Então, amado, porque enquanto nós estamos hoje no processo de santificação, enquanto tivermos carne, estamos lutando contra o pecado, amado. Isso é fato. Até o último dia. Quando Cristo voltar, ou a gente morrer antes, e estivermos já fora do corpo carnal, aí já não tem mais pecado para te tentar. Aí você está glorificado. E na verdade a glorificação vai acontecer só na segunda vinda, porque a promessa de redenção envolve o corpo também. Quem morre hoje está num estado intermediário, está incompleto, está consciente, mas incompleto. Quando Jesus voltar, aquele corpinho que está lá dormindo no cemitério, o cemitério é descanso, lugar de descanso, aquele corpinho que está lá descansando, vai ser restaurado. Foi semeado em fraqueza, vai ser recolhido em força. Deus seja louvado, amado. Deus seja louvado. E aí, no corpo glorificado, não haverá mais pecado, não haverá mais luta contra o pecado. Então Deus estava operando, eles fizeram a exposição das Escrituras, citando o profeta, citando o que Deus estava falando a respeito dos gentios, dizendo: gente, Deus já anunciou, isso tudo aí é obra de Deus, e pela direção do Espírito Santo. Uma vez que você entende que, fazendo aqui uma interpolação, o que Jeremias diz: darei pastores segundo o meu coração. Ou seja, se Deus deu pastores segundo o coração, vem cá, esse aqui é pastor mesmo? Ou é tico-tico no fubá? Não, é pastor de verdade, então respeita. Não queira passar com o carro por cima da cabeça do cara, respeita, o cara é um pastor de verdade. Vamos ouvir, ele está pastoreando a igreja. Segundo lugar, está pastoreando, usando as Escrituras, é a liderança, é as Escrituras que está sendo observada. O que Deus está fazendo? Vamos ver aqui o histórico, vamos ver o rastro de frutos. Qual é o rastro de frutos? Qual é o testemunho pessoal da vida? Está tudo certinho? Deus está fazendo a obra. E assim, desta forma, a celeuma foi resolvida. O Espírito conduziu a igreja a romper com a barreira etnocêntrica judaica, que achavam que nós detemos Deus, sabe? Deus é só nosso, nós somos os detentores de Deus. Na verdade, Deus escolheu aquele povo porque eles eram os menores, eram os mais fracos. Haviam 7 nações maiores e mais poderosas. Deus olhou assim: vem cá, qual é o piorzinho daquele ali? Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Por isso que eu digo que Deus devia ser vascaíno, amado. Ele olha o Vasco assim e fala: gente, eu vou escolher esse time aqui, porque só a misericórdia do Pai. É muita cruz para carregar. Então ele pega o menorzinho para mostrar que ele é o Senhor. Por isso ele escolheu o povo de Israel. Se ele escolheu o povo de Israel, não é porque Israel era o detentor de Deus. Amado, ninguém é o detentor. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida, amado. Deus é soberano sobre a tua vida, amado. Por isso, diz os pregadores evangelistas rindo, quando diz: você está mandando Deus fazer isso, aquilo. Deus, eu te obrigo, o Senhor a me curar agora, porque o Senhor tem que me curar. Quem é que manda no Senhor? Gente, mas quem é que manda aqui? É Deus ou é você que manda? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, fazemos com fé, barbinhas de molho, em oração, rogando pela misericórdia e falando a palavra dele. E aí, amado, eu tenho certeza, Deus vai fazer uma obra maravilhosa, amado. Deus é soberano. Então foi assim, as barreiras foram quebradas, foi decidido que gentio é salvo como gentio, não tem que se tornar judeu. Nós vamos ver aqui um caso oposto depois de Timóteo,
para entender a flexibilidade e o coração pastoral de Paulo. Mas até aqui, entenda, gentio é salvo como gentio, pela graça sois salvos. Você é salvo pela graça. E hoje o judeu é salvo pela graça também, Cristo Jesus. Todos nós somos salvos pela graça. Até lá mesmo no Antigo Pacto, eles eram salvos pela perspectiva do Salvador que viria. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é esse pastor? É Jesus. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Por isso existem os salmos messiânicos. Existem passagens messiânicas que apontam para Jesus. O 22, 23 e 24, inclusive, salmos messiânicos. Então, a igreja não pode impor testes de comunhão para pessoas sobre aquilo que Deus não impõe. Às vezes a pessoa quer ser mais justa do que Deus, quer ser maior do que Deus, quer impor um teste sobre uma pessoa. E eu tenho dito isto, amado, com a medida com que você estiver medindo, você será medido. Você será medido. E Deus, Ele é paciente, Ele vai dando tempo para a pessoa cair em si da sua loucura. Mas quando a pessoa não cai em si na sua loucura e, de outras palavras, aceita a glória para a vida dela, acontece como aconteceu há 2 capítulos atrás com Herodes. Foi comido de vermes. E Flávio Josefo, o historiador do primeiro século, diz que ele estava vestindo uma roupa prateada, todo bonito, galantão, e tal, e sabe? E aí as pessoas olharam aquele brilho e tudo mais. E aí o registro bíblico diz que quando ele começou a falar, as pessoas disseram: é a voz de um anjo, é a voz de Deus. E ele: é verdade. Foi comido de verme, amado. Por isso, a gente aceita em Cristo Jesus até às vezes elogios. Poxa, mensagem maravilhosa. Oh, grande homem de Deus e tal. Amém? A gente vai recebendo, sabe, no Espírito, glórias a Deus. Mas sabe, amado, sabe o que diz um historiador, não sei até onde é verdade. Diz que o Billy Graham, quando descia do altar, alguém chegava para ele e falava: você é um miserável, pecador. Você precisa da graça. Por quê? Porque milhares de pessoas se convertiam quando aquele cara subia para pregar. E quando ele descia do altar, amado, a tendência carnal, sabe? Olha, eu sou tal, esse cara sou eu, não é nada. O único é o Senhor Jesus Cristo, amado. Se não for o Senhor Jesus Cristo a falar, a fazer a obra, é Ele. É Ele. Então diz que o Billy Graham tinha essa prática. Tinha lá alguém da família, um amigo, alguém muito próximo. Não é para todo mundo chegar e ficar lá esbofeteando o cara com rigor ascético, mas ele tinha lá alguém próximo para fazer isso. Alguém com intimidade, alguém que o amava com intimidade, para lembrá-lo desta verdade. Por isso é um grande perigo essa questão de dizer que não tem que se arrepender. Não precisa se arrepender, não precisa pedir perdão e tudo mais. Ah, é? Não precisa? Porque se você não pede perdão, amado, não, porque eu sei que meus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados. Sim, mas qual foi a oração que Jesus ensinou? Perdoa-nos as nossas ofensas. Se a gente não tem um coração humilde, contrito, o que Davi falou, por exemplo? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, os meus gemidos constantes. Então a teologia bíblica, ela nos ensina a identificar o que é cerimonial, legalista, o que era civil, que já passou, a gente agora tem leis civis diferentes, e o que é lei moral. O que é lei bíblica? O que é permanente? O que não muda? Não adulterarás, não muda. Não matarás, não muda. Inclusive criança na barriga. Matar uma criança na barriga é assassinato. Não matarás. Nós continuamos seguindo. Diga amém, glória a Deus por isso. Então, amado, não queiramos ser mais justos do que Deus, para impor testes e coisas que não fazem parte, porque Deus está de olho. E olha, Deus é maior do que qualquer um de nós. Deus é maior.
E a coisa mais triste é quando a gente humilha, ou aperta, ou faz coisas com um pequenino dele, e Deus está lá olhando. Deus está lá olhando. Então, em Atos 15, veja lá, versículo 12, diz assim a bendita, maravilhosa mensagem bíblica. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, ele cita Amós: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, louvado seja o Senhor, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Olha o que Deus falou, mano. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Aí vem Tiago e diz: olha, Deus falou isso. Qual é a conclusão dele? Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Aí ele diz, com a sabedoria de um homem de Deus: mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, o que ele faz? Ele pega uma expressão mosaica lá de trás, para dizer aos gentios: olha, vocês precisam se abster da idolatria da vida velha. No que tange especificamente a questão do sangue, a pessoa diz: pastor, então quer dizer que eu não posso mais comer um bifinho mal passado? Não posso mais comer uma picanhazinha mal passada? Então depois Paulo vai regular isso aos coríntios, em Romanos 14, de uma forma um pouquinho levemente diferente, dizendo: olha, se você não tem problema com carne assim ou assado, você pode comer. Agora, se você está do lado de pessoas, aí entra o convívio. Está do lado de um judeu que tem problema com isso, está do lado de um cristão que tem problema com isso, em consciência, para não fazer um pequenino tropeçar. Para quê? Um bifinho hoje a mais, um bifinho hoje a menos. Porque nós temos uma consciência coletiva. Nós nos preocupamos com os mais fracos para que eles não caiam. Digam amém por isso, para a glória do Senhor. Agora, no fim, quem come, come para o Senhor. Quem não come, come também, não come também, para o Senhor o faz. Mas aqui eles estão regulando porque havia uma celeuma, um problema. Como é que haveria comunhão entre as igrejas, judeus e cristãos? Mas isso tudo, diante da graça de Deus, é resolvido. Toda sabedoria diante de Deus, Ele conduz a tua vida, Ele conduz a tua casa, Ele vai conduzir os teus passos para o bom andamento de todas as coisas. A igreja chegou até aqui. 2000 anos se passaram e a igreja venceu, amados. Tentaram derrubar a igreja de todas as formas, jogaram aos leões, aos gladiadores de fogueira. A igreja venceu. E a igreja vai continuar vencendo até o dia que Jesus voltar. Porque em Cristo Jesus, por causa da palavra que Ele nos deixou, por causa do amor de Jesus em nossas vidas, nós somos mais do que vencedores. Você crê nesta palavra, amado? Então diga: eu sou mais do que vencedor. Diga para o teu irmão: meu irmão, você é mais do que vencedor, irmão. Recebe esta vitória sobre toda a celeuma, sobre toda a controvérsia. Receba, receba, receba. Toma posse, amado. Sabe, você está vivendo aí, amado, um ano difícil.
E sabe, você está enfrentando um ano difícil no teu trabalho, nos teus locais de trabalho, onde você está lá envolvido nos teus negócios, muita celeuma, muita controvérsia, que você tenha língua de sabedoria, língua de erudito, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a história da igreja. Essa é a história do povo de Deus. A Bíblia não esconde as controvérsias e celeumas. Isto é bom para nós. Qual é a família que nunca teve um arranca-toco aí? Qual é? Qual é o casal que nunca teve um problema aí? Que a esposa dormiu de calça jeans. Qual foi? Vou dormir de calça jeans. Aí o marido fica lá. Que é isso? Qual foi o casamento que nunca teve problema? Qual é a família que nunca teve problema? Graças a Deus a Bíblia mostra isso tudo, amado. Tenha paz no teu coração, amado. Tenha coração íntegro diante de Deus. Isso tudo como poeira, o vento vai levar e a tua casa vai ficar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Agora precisamos estar atentos, alertas, porque o inimigo está tentando, tanto aqui como em toda a história, gerar rompimento e desastre na unidade da igreja. Amado, se você olhar a oração sacerdotal de Jesus, ele diz que as pessoas conheceriam a glória de Deus através da unidade da igreja. Que eles sejam um, assim como nós somos, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, quando a igreja está dividida, arranca toco, cotovelada para cá, cravo e magá para lá, aí pum, não sei para onde, amado, e as pessoas falando, gente, isso aí que é igreja, isso aí que é cristão, povo de Deus é isso. Por isso, amado, com toda sinceridade, eu libero perdão para qualquer pessoa que tenha me feito mal na minha vida, amado. Nem quero ficar citando, falando que fez, o que aconteceu. Olha, está registrado no livro de Deus, está perdoado qualquer pessoa. Libera teu coração, amado. Não viva carregando nada de ninguém. Deus é soberano. O importante é a obra que Deus está fazendo na tua vida, amado. O importante é a obra que Deus está fazendo na igreja dele em termos coletivos. Eu oro pelas igrejas do Brasil. Eu não quero que só Deus abençoe só a minha igreja aqui, que estamos mudando de nome agora, missão evangélica. Deus, todas as ovelhas e todos os dízimos e ofertas do mundo que venham para cá e todo mundo vá à falência, porque só aqui é o endereço de Deus e ninguém mais é de Deus, só eu que sou de Deus, o profeta vivo das nações. Amado, está repreendido, amado. Que todas as igrejas que são de Deus possam crescer e prosperar em Cristo Jesus. Que todas as igrejas que são de Deus possam ser fortes e poderosas. Aqueles que são lobo no meio da igreja, que Deus tire os lobos do meio da igreja, para não fazer mal à igreja de Jesus. Porque existem muitos lobos no meio da igreja. E não é pouco não, é muito. Existem muitos lobos, muitas heresias. Então nós combatemos heresias, mas as igrejas de Deus vão prosperar em nome de Jesus, amém. Então precisamos estar em oração e alerta, porque a desunião desestabiliza. E ele tenta atacar de todas as frentes possíveis. Já tentou atacar desde lá do início de Atos. Tu viu lá Ananias, Safira e tantos outros casos. Agora a questão é a celeuma de Paulo e Barnabé. Veja que no início do capítulo 15, a igreja recebeu paz e unidade. Depois de uma celeuma, depois de uma controvérsia, ela obteve definição, orientação bíblica e direção do Espírito. Surgiu lá um problema da circuncisão, houve a tratativa correta, liderança espiritual, Bíblia, viram o testemunho que Deus estava fazendo, o Espírito Santo orientou, a igreja teve definição, louvado seja Deus. Agora, o final do capítulo é com outra controvérsia. Agora é entre dois missionários. Você veja, amado, que o fogo está pegando, o circo está pegando fogo. É problema de todo lado. Mas graças a Deus, de todo lado o Espírito Santo orienta,
Graças a Deus, de todos os lados, o Espírito Santo se faz presente. Graças a Deus, o Senhor Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então o meu conselho é: não tenhas medo, amado. Não viva com nervos à flor da pele. Não viva, Senhor, essa vida, Senhor. Amado, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que você seja livre da ansiedade, seja livre da síndrome, seja livre dessas preocupações demasiadas, seja livre disso tudo. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda o segredo de Pedro, lá na escolta de 16 soldados, no dia seguinte, depois ia ser apresentado depois da Páscoa para morrer, e o cara estava lá na cadeia, pediu um colchão do ortobon e estava lá dormindo. Aí veio o anjo para acordar ele: acorda aí, rapaz, acorda aí, pera aí, eu estou dormindo aqui. Mas cara, o cara ali vai te matar. Não, mas deixa eu dormir primeiro. O anjo teve que despertar ele, apertar do lado, e ele só foi se dar conta, achou que estava sonhando. Achou que aquilo tudo era um sonho. Sabe aquele sonho bom que você não quer acordar? Sonho gostoso, você está lá na Santa Rosa Beach, está lá na praia, um sonho maravilhoso. Ele achou que estava sonhando. Quando viu, era tudo real. Amado, que nós aprendamos a descansar esse sono tranquilo em Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Deus tem um propósito com a tua vida, amado. E aquele que começou a boa obra, vai deixar pelo meio do caminho. Está tudo errado. Vai completar até o dia final. Vai completar. Eu recebo esta palavra. Romanos 8, 26 e 28, diz assim a palavra: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nem orar a gente sabe, amado, essa que é a verdade, nem orar a gente sabe como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabemos, vamos ler juntos esse versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tomo posse. Tomo posse. Então, a separação de Paulo e de Barnabé, capítulo estamos estudando, não impediu a continuidade da missão. Não impediu. Satanás estava tentando gerar ali um problema, não impediu. Deus agiu. Olha aí o soberano da missão, amado. Se a gente não tivesse um Deus soberano, amado, eu vou te falar. Deus agiu transformando derrota humana em vitória divina, amado. A minha pergunta nessa ideia central: nós temos nos submetido a Deus? Nós temos sido conduzidos por Deus? Ou temos tentado agir sempre sob as nossas convicções, sem oração verdadeiramente falando, sem discernimento bíblico e sem discernimento espiritual? Como é que nós temos agido? Então, o controle soberano de Deus é completo sobre a sua igreja. Por isso, devemos nos submeter a Ele, para que por Ele sejamos conduzidos. Porque é uma incongruência dizer: Deus é soberano, agora Deus deixa que eu faça tudo do meu jeito. Deus não é soberano? Então vamos perguntar para Ele o que Ele quer. Como é que se pergunta para Deus a vontade dEle? Meditação bíblica e vida de oração. Pronto. Então, a desavença que poderia ser uma grande derrota, poderia desestabilizar a igreja. Paulo foi o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Barnabé tinha uma influência tão grande, tão grande, tão grande, que quando Saulo se converteu, que era o grande perseguidor, teve influência para pegar o cara e botar ele no meio dos apóstolos.
Imagina se tivesse pegando a raposa para cuidar do galinheiro. Teria acabado com a igreja. Mas graças a Deus, Paulo tinha sido convertido de verdade. Então, dois homens com grandes expoentes, grande influência. Essa desavença poderia ter destabilizado a igreja, mas Deus, em sua misericórdia, fez com que a missão tivesse progresso. Amado, é progresso e ordem e progresso, só Jesus faz o sucesso, amado. Olha, ordem e progresso, com Jesus virá o sucesso, em nome de Jesus. Agora, Deus permitiu essa separação lá, para que nós entendêssemos, muitos motivos, dentre eles, para que nós entendêssemos, primeiro, sobre a soberania e misericórdia de Deus. Amado, o Senhor da igreja é Deus, o Senhor da missão é Deus, o Senhor de tudo é Deus, amado. E às vezes a gente coloca, olha, não, porque as missões e viagens de Paulo, porque eles eram, sabe, sim, por um lado, mas olha aqui, através da briga dos caras, Deus fez a missão progredir. Ou seja, são os dois lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo, Deus é soberano e ao mesmo tempo nós temos responsabilidade humana. Parece que são coisas que não coadunam, mas é assim que funciona. Por um lado, Deus quer pessoas preparadas e capacitadas, mas por outro lado, só isso não basta. Deus é soberano, amado. Diga, Deus é soberano, amado. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, porque Ele é soberano. Então isso nos mostra a soberania e a misericórdia de Deus. Agora podemos refletir se temos vivido submetidos a Deus verdadeiramente, se temos sido conduzidos por Ele. 15:36 a 39 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria também levar seu primo Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles desavença tamanha que vieram a separar. Então, quando a gente olha esse fato, analisa o fato, a gente percebe, amado, fundo no fundo, não precisava haver tal desavença. Não precisava haver tal desavença por esse motivo. Você veja, vamos analisar. Por um lado, o cuidado com a missão principal é prioritário. O intuito deles era revisitar todos os novos convertidos de forma geral. Essa é a visão de Paulo. Paulo estava olhando, peraí, a gente tem uma obra grande. Nós temos muitos, não é só Marcos, João Marcos. Nós temos muitos João Marcos lá que precisam de modelo em nós. Precisam de pessoas que tenham palavra, que cumpram o que diz, não que abandone a obra no meio do caminho. Como é que a gente vai fazer essa obra já com um mau testemunho deles? Temos uma visão maior, ampla, prioritária. É a obra de Deus. Legal. Está certo? Está certo, segundo esse ponto de vista. Por outro lado, o acolhimento aos novos convertidos individualmente deve ter total atenção e cuidados. É a visão de Barnabé. Quer dizer que se o cara errou uma vez, passa a navalha dele? Não tem mais uma oportunidade? Se Deus tratasse assim você e a mim, você estaria aqui hoje? Se a navalha fosse passar, sobraria alguma viva alma aqui? Ninguém, amado. O que podemos concluir? Os dois estavam certos e ao mesmo tempo errados. Tinha que dar um jeito, irmão. Vamos fazer o seguinte, o Barnabézinho, vamos lá. A gente vai visitar as igrejas dos novos convertidos. Nosso amiguinho Marcos não vai ser um bom testemunho nessa hora de referência e liderança. Então, pega o Marquinho aí, nosso irmãozinho, e leva ele para uma outra obra diferente. Acolhe ele para uma outra diferente. Mas não precisa a gente brigar por isso. Diz que houve tal desavença. Então, amado, espírito de sabedoria de Deus nas nossas vidas. Diga, eu recebo esta palavra. Então, ouça, Deus opera mesmo em meio a divergências humanas. Por isso o tema é, Deus é soberano, amado.
Porque mesmo numa desavença dessa, que dava para resolver, mesmo num negócio desse, Deus agiu. 2 equipes foram levantadas e Satanás deve ter ficado muito chateado. Satanás pensou assim: eu vou acabar com esse pessoal, é agora nessa briga aí. É agora. Ao invés de uma equipe, Deus levantou 2 equipes missionárias. Amado. Aí que o cara desmiolou de vez. Amado, quando o inimigo achar que acabou com a tua vida, Deus vai dobrar a bênção na tua vida, amado. Quando o mal achar que acertou um tiro, Deus vai falar: errou, meu filho, eu estou dando vitória dupla. É dupla honra no lugar da desonra, amado. Amado, Deus é especialista em fazer essas coisas. Então ele operou no meio dessa divergência humana. Então esse conflito retrata o contorno da soberania de Deus sobre as fraquezas humanas. O desenhista que fez um trabalho e de repente saiu um fio para o lado errado, Deus pega esse fio e faz dali uma nova obra de arte maravilhosa. Com Deus não tem fio solto, amado. Até mesmo nessa divisão entre os missionários importantes, em última análise, Deus fez com que a missão avançasse. Diga glória a Deus por isso, amado. É por isso que a igreja é um sucesso, amado. A igreja é um sucesso. E não tem Satanás que possa acabar com isso, amado. Diga glória a Deus por isso. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Agora olha o nosso irmão Paulinho. Olha o Paulinho aí, gente. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Saúda-vos quem? Marcos, primo de quem? Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. Versículo 11. E Jesus, que era um servo ali, ajudador de Paulo, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Agora você veja aqui, amado, como a coisa funciona. Houve tal desavença, um para um lado, outro para o outro. Se Barnabé fosse um cara carnal, fermentando lá, fermentador, o que ele ia fazer? A cabeça do menino. Está vendo? Esse Paulo aí não presta. Esse Paulo aí é igual o pastor Anderson, é um gordo baleiudo. Ia fazer a cabeça do menino. Agora esse menino aqui, e Jesus, o justo, únicos da circuncisão que continuaram apoiando até o fim do ministério de Paulo. Você sabe o que é isso, amado? Integridade. O que você fala na frente da pessoa, fala por trás. Se alguém chegar para o pastor Ana, está fazendo fofoca, é mentira, mano. O que eu tenho para falar, eu falo para a pessoa. Eu chamo a pessoa e converso diretamente. Comigo não tem tico-tico no fubá por trás para ficar fazendo fofoquinha, porque fofoquinha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Às vezes uma pessoa que tem um coração tão maravilhoso é levedado, é fermentado por causa de fofoquinha. E por causa de fofoquinha de um e de outro, você ou eu já nos tornamos, na linguagem desses, os piores pecadores que existem. Pastor Anderson, você daí só a misericórdia. Eu acho que ele só come um prato de lasanha. Ele come 5 pratos de lasanha de uma vez só. Valdécio e Cássia, quando chama eles agora, tem que fechar a lá mole inteiro para comer. Então, amado, posteriormente, Marcos se aprumou, e aos olhos de Paulo, a sua vida ministerial era frutífera. Então, ouça, embora alguém decepcione em alguns momentos da vida, e todos nós decepcionamos alguém em algum momento, amado. Será que você é um ser perfeito que nunca decepcionou ninguém? Em algum momento da vida, todos nós decepcionamos alguém. Então, essas falhas não precisam ser irremediáveis. Este é o Evangelho da graça de Deus.
Leia comigo 2 Timóteo 4, 10 e 11. Diz a bendita palavra do Senhor: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Louvado seja Deus por isso. Então, amados, Deus refaz a vida. Um momento, um erro, uma coisa não tem que ser algo irremediável. A disciplina existe. O mesmo Paulo que naquele momento quis disciplinar o menino, é o mesmo Paulo que aqui está dizendo: ele me é útil, ele continuou, ele é frutífero. E o mesmo Barnabé que naquele momento teve uma desavença e levou, não fez a cabeça do menino. Como se Paulo fosse, você veja, igual a Pedro. Pedro escrevendo, ele disse: olha, Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam para a própria destruição deles. Então, amado, às vezes o que você não entende muito bem, a melhor coisa que você tem a fazer, sabe o que é? Fica calado. As coisas que você não entende muito bem, fica calado, que você não sabe. Você pode estar pecando com o que você fala, pode estar pecando quando julga teu irmão, pode estar pecando quando fala alguma coisa da igreja. Então, agora, pessoalmente, para cada missão, isso tem que ser apenas pontuado nesses minutos. Para cada missão, saibamos que não se pode ser sentimental na escolha de pessoas e na análise de sua adequação para determinada tarefa. Não pode ser só porque é meu primo, eu vou levar. Não pode ser só porque é bonitinho, eu gosto, vou levar. Tem que ser chamado por Deus, tem que ser separado para aquela obra naquele momento. Pode ser que naquele momento não esteja preparado, mas daqui a pouco vai estar. Obra de Deus exige excelência. Diga amém. 2 Timóteo 2,15 diz a palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, amado, nesses 5 minutos, o Senhor, o controle soberano de Deus é completo sobre sua igreja. Ele é o Senhor. Por isso, devemos buscar refletir o Senhor, fazendo o nosso trabalho com excelência. Nós somos testemunhas de Jesus. Se Ele é soberano, eu busco me submeter a Ele, orar, ler a palavra, ter orientação do Espírito, observar os frutos que Deus tem feito, observar tudo, para que a igreja tenha definição e caminhe segundo a vontade de Deus. Estou submetido a Deus. Ele é soberano, eu obedeço. Ele é soberano, então eu busco refletir o melhor, busco fazer a coisa da melhor maneira. Então, quando as missões paulinas levantaram voo, e aqui estamos já na segunda viagem missionária, é nesse ponto da sua vida que as epístolas paulinas lançam mais luz sobre os ensinamentos de Jesus. Nós aprendemos especialmente sobre a necessidade de nutrir, supervisionar, admoestar, exortar e cuidar da comunidade cristã. Amado, Paulo estava preso, escrevendo carta para pastorear as pessoas. Todo motivo do mundo para estar arrebentado, arrasado, ele estava lá escrevendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Quem é que escreveu isso? Ele está lá em Bahamas, lá com como é que fala aquelas? Havaianas. Ula, está lá bebendo água de coco, havaiana, fazendo a dancinha. Nada disso, ele estava preso. Em Filipe, ele lá e Silas, pezinhos no tronquinho, a gente já vai ver isso já, próximo capítulo, louvando, adorando a Deus. Que testemunho maravilhoso, amado. Que sigamos o exemplo, diga amém, glória a Deus por isso. Então, o Espírito somente conduziu os missionários para novas terras, após revisitarem as igrejas fundadas, pois havia necessidade de que fossem doutrinadas e fortalecidas. A obra expandiu quando os de casa estavam fortalecidos, os novos convertidos. Versículo 4 e 5, de Atos 16 e até o 10.
ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos entregavam o quê? Entregavam a decisão dos apóstolos de Jerusalém. Aquela decisão do concílio, olha, abstenham-se da idolatria, da moralidade sexual. Eles entregavam essa carta, por quê? Porque a igreja mãe estava abraçando os novos convertidos. Eles estavam levando essas cartas, e diz que ele entregava aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Eu recebo esta palavra, amado. Que nós possamos também aumentar em número e aumentar em qualidade da fé. Que dia a dia você olhe para trás e diga assim: gente, eu não sou mais o mesmo Anderson de 10 anos atrás. Mas com certeza não sou. Eu não sou mais o Anderson de 5 anos atrás, é verdade. Eu não sou mais o Anderson de um mês atrás. Mas nós precisamos crescer, porque eu fico com algumas pulgas atrás da orelha quando a pessoa diz assim: eu estou há 30 anos na igreja e sou a mesma pessoa. Olha, está tudo. Nossa amada irmã, irmão Cardoso, ela falou que tem alguma coisa errada. O que a gente diz para ela? Está tudo errado, amado. Está tudo errado. Porque 30 anos você não amadureceu, não cresceu, não aprendeu, não evoluiu. Que ser humano é esse que há 30 anos atrás parece aquele da lua nova, lobo, vampiro, sei lá, que quando chega no estádio não envelhece mais, não evolui mais, parou ali, parou, você já era perfeito há 30 anos atrás. Amado, até o dia que a gente morrer vamos estar evoluindo, amado. Até o dia, é para sempre, para a glória de Deus. Então, não podemos permitir que a igreja fique desprovida de conhecimento das Escrituras e das implicações da fé para a vida diária, quanto mais nesses tempos complexos. Por isso Paulo falou: temos que revisitar as igrejas. Temos que revisitar as igrejas, temos que fortalecer os irmãos. A igreja não pode deixar faltar apoio e ajuda espiritual necessária ao cristão para que ele amadureça na fé. Amado, o ser humano é o ser mais vulnerável, desde o nascimento. Precisa do outro para tudo. O nosso eu é formado no relacionamento com o outro. Então precisamos do cuidado, precisamos da palavra, precisamos da orientação. A tarefa evangelística só é completa com o trabalho pastoral, pois é onde se nutre, se conforta, se exorta os convertidos. Antigamente, a visão missionária, as grandes visões missionárias de cruzadas, as pessoas iam lá, 100.000 pessoas levantavam a mão: amém, eu recebo Jesus, tá, amém, glória a Deus. 100.000 pessoas. Um ano depois, dia do batismo das pessoas, 100 pessoas se batizavam. Mas se converteu 100.000, por que só batizou 100 pessoas? Porque não houve cuidado, não houve tratativa, não houve discipulado, não houve acompanhamento, não houve uma vida em congregação. Acharam que se converteram lá, levantou a mãozinha, pode viver agora sozinho. Então muitas das vezes foi emocional. Precisamos de estar cuidando, amado. As epístolas paulinas, que nós valorizamos tanto e agradecemos tanto a Deus por elas, são o resultado do labor pastoral entre as igrejas fundadas. Era Paulo pastoreando as igrejas. Por isso precisamos valorizar, amado, essa comunhão cristã. Muita coisa a gente vai aprender aqui na casa do Senhor. Muita coisa a gente vai aprender a respeito com os irmãos. Nós não podemos viver um reducionismo da fé, onde só o que eu vivo é o que Deus está falando. Mas o que Deus fez na vida do teu irmão não conta, não? E o milagre que Deus fez na vida da irmã ali não é abençoador para a minha vida, não? É muito, amado. Então que nós possamos ter olhos iluminados para compreender isso daí. Olha lá, porque por causa da imaturidade da fé, muitos se deixam levar por vento de doutrina e vivem como meninos. Efésios 4:12, estamos nos 4 minutos finais. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais
sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Diga amém por isto. Em amor, cresçamos em tudo. Em quem? Naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Então Atos fala lá que a igreja cresceu em números. Agora aqui Paulo está dizendo o crescimento pessoal. Quando você está bem ajustado, amado, quando você está consolidado entre os irmãos, haverá crescimento na tua vida. Diga: eu recebo esta palavra. Então eu concluo com um pensamento da seguinte forma. Ouça, que isso precisa ser falado. Paulo não era um cabeça dura e inflexível. Paulo estava olhando o contexto geral da igreja, e naquele momento o menino precisava ser disciplinado. Depois Paulo foi lá e chama o menino de novo. Não, ele é bom, ele é útil para o ministério. Então, abordando esse final para aplicar, segundo a visão de Paulo, Paulo não era um cabeça dura e inflexível. Veja que, apesar da juventude, e vamos provar isso, porque na continuidade do texto, que é os versículos 6 a 10, apesar da juventude e inexperiência de Timóteo, Paulo investe nele e o recruta, para que ele continuasse a expandir o trabalho missionário. Se fosse simplesmente pelo risco de alguém que pode dar errado na obra, ele também não aceitaria Timóteo, porque Timóteo era inexperiente, Timóteo era jovem, mas ele investiu em Timóteo. Veja aí 16, 1 a 3, olha lá. Chegou também a Derbe e a Listra, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Diga glória a Deus por isso. Paulo ainda ganhou mais um filho na fé, Timóteo. E por isso, olha lá, vamos explicar, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, ao circuncidar Timóteo, está mostrando ainda por cima que ele não é cabeça dura, inflexível. Amado, estruturas muito rígidas quebram. Você já viu o gesso? Está lá o bracinho engessado? Em certa medida precisa, mas ele quebra com facilidade. Então, ao circuncidar Timóteo, ele estava agindo com sabedoria, devidamente contextualizado. Por quê? Porque a mãe de Timóteo era judia, mas o pai era grego. A linhagem do povo vinha pela mãe, mas a responsabilidade de circuncidar era do pai. E o pai era grego. Todos sabiam que Timóteo era um judeu incircunciso. Uma coisa foi a decisão de Jerusalém a respeito dos gentios. Gentios não precisam circuncidar. Outra coisa é um judeu incircunciso. Seria uma celeuma pior ainda. Então, aí Paulo falou: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhá-los para Cristo. Timóteozinho, você é judeu, seu paizinho é grego, ele não te circuncidou, todo mundo sabe disso. Vamos passar a faquinha aí, meu filho. Não, calma, é só a pontinha, não vai perder nada. Tchum! Passou. Então, amado, eu recebo que cada um de nós tenhamos a sabedoria de Deus para conduzir as coisas. E diz que Timóteo foi um grande homem de Deus, louvado seja o Senhor por isso. Então, que toda a rigidez, intransigência, tudo isso que bloqueia o avanço da missão, caia por terra, que nós tenhamos um coração bíblico e baseados na obra do Espírito Santo. Tu vais ver como é que Deus vai trabalhar na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Seja bíblico, seja de Deus, diga amém, louvado seja o Senhor Jesus. Então, todos nós somos, em certa medida, um pouco cabeça dura.
Às vezes temos tanta certeza de tudo que não encontramos campo para uma ação em comum com o próximo, não perdoamos, não abrimos espaço para o diálogo, não abrimos mão, o mínimo que seja. O outro lá tem que abrir mão de tudo, eu não abro mão de nada. Amado, se você olhar a história do nosso ministério, já abrimos mão de muita coisa, mudamos muita coisa na igreja. Aí a pessoa continua olhando o pastorão, o pastorão, tu quer o quê? Um homem e mulherzinha? Tu não vai ter não, meu amigo, porque eu sou macho. O macho tem opinião, tem liderança e tem decisão. Agora, homenzinho, marionetezinha, bobinho, você não vai ter nunca na minha vida. Agora, nós somos flexíveis, extremamente flexíveis. Mudamos várias coisas aqui na igreja. É ou não é verdade? É verdade. É porque o mundo hoje, a cultura de hoje, quando o homem fala um pouquinho grosso, é sexista, é machista, é isso, é aquilo. Querem o quê? Querem um homem e mulherzinha. É o mundo de hoje, homem e mulherzinha. Ainda digo mais, homem que se deixa virar gato e sapato na mão da mulher, a mulher joga fora depois. Mulher não aceita, mulher não gosta. Mulher não gosta de homem que se faz de gato e sapato. Às vezes rola uma briguinha, rola uma coisa, mas a mulher gosta é de homem. Homem que se deixa virar gato e sapato, a mulher não gosta. Então, uma coisa é ser cabeça dura, outra coisa é não ter opinião. É ser Maria, vai com as outras. Atos 16, 6 a 10, estamos chegando ao final. A quem perdoar, isso, Atos 16, pula. Atos 16, 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Misa, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Misa, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Mais uma vez mostra que Paulo não é cabeça dura. Paulo disse: nós vamos para a Ásia. O Espírito Santo falou: não. Tá bom, Espírito, nós vamos para a Bitínia. Não. Tá bom, Senhor, o Senhor é que manda, o Senhor é que é o soberano da obra. Vamos lá fazer um trabalho grande entre os Gálatas. Então eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Às vezes, as dificuldades que se levantam não são do maligno. Tudo, às vezes, a gente atribui ao maligno. Nossa, o maligno está furioso. Nossa, o maligno fez isso. Amado, às vezes, as dificuldades que se levantam são obras de Deus para alterar o nosso curso. Aqui os estudiosos mostram que provavelmente foi uma doença. Paulo ficou doente. E aí não pôde ir para um lugar, depois não pôde ir para outro. Deus fechou duas portas que ele queria ir para evangelizar, para abrir uma outra maior em Gálatas. E aí a gente vê uma grande comunidade em Gálatas. Então eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Aprenda a louvar a Deus em todas as dificuldades. Você está submetido ao Deus soberano da obra? Ou quando os problemas se levantam, você murmura, você reclama, você bota Deus contra a parede e diz: Deus, sou eu que mando, o Senhor tem que fazer essa obra na minha vida hoje. E Deus fala: coitado, eu já estou fazendo há muito tempo, você que tem que entender o que eu estou fazendo na tua vida. Amado, se você crê que Deus é soberano, submeta-se à vontade de Deus. José ilustra muito bem isso, a pastora pregou semana passada. José ilustra que quando Deus toma as tragédias e infortúnios da nossa vida e Ele usa para promover os seus propósitos. José passou por infortúnios, invejas, foi vendido, foi dado como morto, foi feito escravo, foi preso. Todas as tragédias esse homem enfrentou. Mas tudo aquilo que José viu como tragédia, naquele momento humano da vida dele, era plano de Deus. Era Deus que estava no controle. Deus estava pegando os fios tortos, porque José foi vendido porque os irmãos foram invejosos. Amado, imagina que Deus pode usar até a inveja de alguns irmãos da tua família.
Às vezes você tem na família, alguém na família que é invejoso, não gosta de você. Aquele cara ali, isso aqui. Você é bom, você não faz mal a ninguém, não fala mal para ninguém, não faz nada aí para... Mas a pessoa não gosta de você, não adianta. Você pode ser um santo, você não vai gostar de você. Você sabe quem foi crucificado? Que a gente vai celebrar a ceia agora em 1 minuto. Foi aquele que era perfeito. Jesus cometeu algum pecado? Porque às vezes a pessoa não gosta da gente, porque às vezes a gente fez alguma coisa errada, porque somos humanos. Às vezes você estava num dia mal, passou, não cumprimentou. Pronto, passou, não cumprimentou, meu irmão, já é guerra, já está puxando a peixeira. Não é não? Ou às vezes você não falou, deixou de falar alguma coisa, deixou de fazer alguma observação, deixou de mandar um bom dia, uma boa noite. Alguma coisinha boba, pronto. É que a pessoa não gosta de você. Não gosta de você, você pode ser o melhor dos melhores, vai continuar não gostando, a não ser que o coração lá seja transformado. Jesus foi crucificado. E Jesus era amor. Jesus não teve unanimidade. Se Jesus, que era amor, o perfeito, que não tinha erros, foi crucificado, não espere unanimidade nesse mundo. Sempre vai ter alguém que simplesmente não vai com a tua cara. Simplesmente. Vai haver desavença, vai haver problema. Mas quando todos os ventos soprarem, como a gente está aprendendo que Deus é o soberano da missão, e nós somos falhos, buscamos excelência e submissão, a gente vai pensar, gente, será que Deus pode pegar? E claro que pode. Será que Deus não pode pegar esse problema, essa inveja, esse negócio todo que criaram, como fez com José, e fazer uma obra mais milagrosa ainda, mano? Será que Deus não pode pegar lá um problema, uma desavença, que nem precisava dessa desavença toda, gente? Batia, nesse ponto eu até concordaria lá, bastava sentar, não é para tomar cerveja, mas bastava sentar uma rodada de Coca-Cola, 2 rodadas de Coca-Cola, 3 rodadas de Coca-Cola, conseguia resolver o problema. Eles não resolveram o problema, não precisava dessa desavença toda, mas Deus soberano deixou o negócio acontecer para nós aprendermos essa mensagem de hoje e para o inimigo ficar mais irritadinho ainda, porque ele achou que ia acabar com a equipe missionária, criaram-se 2. Falou, gente, quanto mais eu faço esse negócio igual a erva daninha, mais se multiplica. Quanto mais eu falo de flamenguista, mais flamenguista aparece na minha frente. Misericórdia. Hoje no café da manhã tinha um casal de flamenguista. Falei, Jesus. Aí eu termino com Gênesis 50, 20 e 21. Vós, na verdade, intentastes o quê? O mal. O mal. Os irmãos de José intentaram o mal. Não era brincadeirinha, não, vamos brincar. Intentaram o mal. Queriam acabar com a vida dele. Tentaram o mal. Porém, Deus. Diga glória a Deus por isso, amado. Amados, se estão intentando mal contra a tua vida, você tem que saber que existe um Deus no céu, amado. Você tem que saber que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Você tem que saber que existe um Deus que está conduzindo a tua história. Porém, Deus o tornou em bem. Para quê? Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou. Ele lhes falou ao coração. Quando José chegou na vitória, ele não teve espírito de vingança. Agora eu vou acabar com todo mundo. Amado, a vingança pertence ao Senhor. Só Ele. Porque se José fizesse vingativo, seria igual aos irmãos antes. Ah, te abençoei para agora você ficar igual ao teu irmão. Quer dizer que eu faço uma obra na tua vida para você piorar. Então, amado, eu termino com a frase de William Carey, um grande missionário, no meio das missões indianas, no meio da evangelização, problema por todo lado. Olha o que esse homem disse. Olha Jesus,
minha posição está insustentável. Há dificuldades e perigos em todos os lugares. Portanto, não temos alternativa a não ser continuar a obra do Senhor. Amado, quem é de Deus não foge. Quem é de Deus sabe em quem tem crido. Quem é de Deus confia a sua vida nas mãos do Senhor. Mesmo que você seja martirizado, vai ser recebido em glória. Então, Deus é o soberano da missão. E nós trabalhamos com excelência e submissão. A questão é, temos tentado fazer tudo segundo as nossas convicções, sem orar verdadeiramente? Ou a gente já ora sabendo, querendo que Deus fale e responda o que a gente quer, do jeito que a gente quer? Ou a gente está disposto a ouvir de fato o que Deus quer para a nossa vida? Reflita sobre isso e entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Que assim seja, assim diz o Senhor.